Excelente tarde. Excelente tarde para quem está chegando agora. Vamos ver se aparece mais alguém, quantas pessoas vão aparecer para poder acompanhar esse live de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre produtividade, dar uma nova abordagem, ou melhor, uma outra abordagem sobre a produtividade, nesses minutos que vamos passar juntos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Batista, sou consultor da empresa do Paulo de Vilhena e estou realizando esses lives às segundas-feiras, ou esses diretos, já que estou em Portugal, né? Preciso ainda aprender a usar os termos daqui. Então, estou falando diretamente de Portugal, tanto aqui para Portugal quanto para o Brasil. Um olá muito especial, uma excelente tarde a todos que me acompanham no Brasil, em especial da minha região lá no Vale do Paraíba. E a ideia de falar sobre produtividade com essa outra abordagem é porque isso é essencial no nosso dia a dia, não é? É o que todos nós buscamos. E naturalmente, diariamente, o que a noção que nós temos de produtividade, ela é muito voltada para a questão do mais, não é? Produzir mais, ganhar mais, fazer mais, ter mais resultados, gerar mais resultados. E quem é que já não teve a experiência de participar de uma reunião, ou participar de um encontro, ou participar de um bate-papo, em que o assunto era produtividade, e o pensamento em que se pairava no ar naquele momento era justamente mais trabalho, mais coisa para fazer, lá vem coisa diferente para a gente fazer, lá vem, enfim, mais e mais. E a questão é que a produtividade, ela não tem uma relação direta, ela não é simplesmente, eu tenho mais produtividade porque eu faço mais. Eu tenho mais produtividade porque eu consigo mais resultados. A produtividade, ela tem relação com duas variáveis, sempre, e elas são inversamente proporcionais. Ou seja, eu quero sim fazer mais, eu quero sim produzir mais, eu quero sim ter mais resultados, mas eu quero fazer isso com menos tempo, eu quero fazer isso com menos esforço, eu quero ter mais vendas com menos contatos, eu quero produzir mais com menos custo, eu quero fazer mais coisas no meu dia utilizando menos horas, para ter mais horas disponíveis para fazer aquilo que eu considero importante, prioridade, ou até mesmo coisas que eu não tenho conseguido fazer diariamente. Por quê? Porque estou preso em atividades, em outras, de baixa produtividade, né? Então, existe essa relação sempre, são duas variáveis, fazer mais com menos. E para isso, para poder atender essa relação, nós fazemos uso de diversas ferramentas, nós fazemos uso de diversas técnicas, não é? Uma das ferramentas mais utilizadas para aumentarmos a nossa produtividade, a agenda. Todos nós utilizamos, ou todos nós deveríamos utilizar, não é? A agenda, por simples que seja, só para a gente definir quais são as atividades que nós vamos realizar no dia, organizar a nossa atividade, prioridade. A agenda pode ser um pouco mais complexa, ela pode trazer, por exemplo, coisas do tipo prioridades da semana, ou seja, o que eu preciso fazer naquela semana, o que é mais importante realizar naquela semana de trabalho. E ainda, um outro caso diferente, nem todas as agendas têm. O que não fazer?
Escrever na agenda realmente, deixar apontado o que eu não devo fazer essa semana para poder perder o foco. Para que eu possa, sim, chegar onde eu quero e cumprir as prioridades definidas. Então, existem vários tipos de agenda, existem várias técnicas de utilização, a gente pode fazer uso de blocos de tempo, há pessoas que gostam de começar primeiro pelas atividades mais complexas e mais demoradas. A primeira coisa a fazer no dia é aquilo que dá mais trabalho. Há pessoas que já gostam ou já se sentem melhor com a técnica de fazer atividades pequenas no início do dia, para isso dar atração, para isso dar motivação para que possa fazer mais e depois chegar nas atividades mais complexas. Nós temos técnicas Pomodoro, de criar blocos de tempos definidos com intervalos de descanso. Nós temos várias ferramentas para trabalhar o fluxo de processos, nós temos gestão à vista, nós temos gráficos, nós temos Gantt, Kanbans, enfim, uma infinidade de recursos para que nós possamos conciliar tudo aquilo que nós precisamos fazer com o tempo ou com os recursos que nós temos para poder realizar as tarefas a que nos propomos. E sempre questão da produtividade, fazer mais com menos. É esse tipo de relação, é essa forma de pensar, é essa forma de trabalho, não é? Que, por exemplo, o Waze funciona. Então, imagina, por exemplo, que eu quero sair daqui de Leiria, onde eu estou no momento, e quero ir a Lisboa. E eu programo isso no Waze. Então, o Waze vai me trazer alguns trajetos, algumas opções de rotas para eu poder escolher. Nessas opções de rota, normalmente ele vai me indicar informações para eu poder perceber que tipo de produtividade eu quero ter. Então, eu quero fazer essa viagem utilizando menos quilômetros, ou eu quero fazer essa viagem no menor tempo possível. Ou ainda, vou utilizar estradas sem portagens, ou no Brasil sem pedágios, para que o meu custo seja baixo. Qual é o melhor trajeto para que eu tenha um consumo de combustível também mais baixo, com menos paradas, para que eu possa otimizar o gasto com o combustível? Então, o Waze também pode ser uma ferramenta de produtividade nesse sentido, e que atua nessas duas condições. Porém, essa outra abordagem diz respeito justamente a gente observar o que o Waze não tem como tratar, tá? Que é o veículo. A gente sabe que, para além da produtividade, por exemplo, do consumo de combustível, se eu quero ter um baixo consumo de combustível, não é suficiente que eu escolha uma velocidade adequada ou um trajeto mais adequado. Eu preciso me preocupar com a qualidade do combustível que eu coloco no meu veículo, eu preciso me preocupar com as regulagens, com as revisões constantes do veículo, eu preciso me preocupar com a calibragem que eu coloco nos pneus para que possa ter uma aderência, a menor aderência possível, mas ao mesmo tempo sem perder a segurança. Então, são vários outros aspectos que influenciam na questão da produtividade, por exemplo, quando nós utilizamos o indicador do gasto, do consumo. E da mesma forma funciona conosco. Muitas vezes nós lançamos mão de vários aplicativos nos telemóveis ou nos celulares, nós lançamos mão de ferramentas, de técnicas e vários softwares. Podemos utilizar projects para poder definir lá todas as etapas do nosso projeto e a gente não consegue ter a produtividade que a gente deseja. Por quê? Porque o nosso veículo, que é justamente nós mesmos, o nosso corpo, o nosso intelecto, o nosso emocional,
não está pronto para ter uma alta produtividade. O nosso corpo está ressentindo de alguma coisa. E é esta a abordagem que eu quero tratar hoje. E para olharmos para nós mesmos, então eu procurei separar em 4 partes ou 4 áreas de atenção que nós temos que ter. Então, o nosso corpo físico, o nosso lado emocional, a nossa mente, o nosso intelecto e também o nosso lado espiritual. E começando pelo corpo físico, quais são as atitudes, o que a gente pode fazer para que o nosso corpo esteja com o maior potencial de rendimento? Então, 3 pontos que eu gostaria de destacar, entre tantos outros, mas só para fazer um destaque aqui com 3 pontos. Primeiro, muita atenção à qualidade do sono. O sono é o principal restaurador de nossa energia. É durante o sono que o nosso corpo consolida e que a nossa mente consolida todas as aprendizagens, que o nosso corpo restaura as energias. O sono é muito importante para a gente evitar o estresse, para a gente evitar o burnout. Então, nós precisamos tomar e ter atenção com o nosso sono. E de que forma a gente pode fazer para melhorar? Olha só, uma dica muito legal que eu vi há algum tempo atrás e faz todo sentido. Cada pessoa tem uma quantidade de horas ideal para poder dormir, não é? Algumas precisam de 8 horas, outras precisam de 9, outras com 6 horas já estão prontas, já estão com as baterias recarregadas para um ótimo dia. Então, assim, sabendo a quantidade de tempo que você precisa dormir, ao invés de programar o seu alarme para te acordar, programe o seu alarme, para te lembrar que está na hora de dormir, para que você possa ter o tempo necessário de descanso e não seja acordado de repente. O acordar naturalmente significa que o seu corpo já descansou e já está apto para um novo dia. Então, uma das dicas do sono é essa. Ou seja, definir um horário para você ir se deitar. Quando você estiver deitado, procure ouvir uma música tranquila, ou quem sabe pensar em alguma coisa sobre a sua realização. Coloque no seu inconsciente a sua realização. Não fique preocupado, não fique ansioso com o que vai acontecer no dia seguinte. Você está deitado, não pode fazer nada, não é? Respire, preste atenção na sua respiração. Então, inspire, contando até 3, por exemplo, e solte o ar calmamente, fazendo uma contagem do dobro que você fez para inspirar. Ou seja, se você inspirou com 3, contando até 3, expire contando até 6. E aproveite o sono. Segunda dica, para a gente cuidar do nosso corpo físico. Atenção, importante, a alimentação. Muita gente, eu tenho certeza, que não entra num posto de combustível e coloca gasóleo ou diesel no seu carro se o seu carro é um carro a gasolina. Não vai fazer isso. Mas por que faz isso com o seu próprio organismo? Muita gente paga mais caro para ter um combustível de qualidade no seu carro, mas economiza na hora de se alimentar. Faz uma má alimentação. E a alimentação é o que gera, é o que traz os nutrientes para o nosso corpo para gerar energia. Então, precisamos ter atenção com a qualidade da nossa alimentação. E uma outra dica que eu aprendi também. Quando você for se alimentar, quando você estiver fazendo a sua escolha, o seu prato, definindo aquilo que você vai ingerir, pergunte para você mesmo,
essa escolha, esse prato, esse alimento que eu vou ingerir, ele vai me trazer energia? Ele vai nutrir o meu corpo? Ou eu estou ingerindo esse alimento só por prazer? Não que haja problema em você comer por prazer, nós fazemos isso, mas deixa isso para o momento em que você talvez não precise da energia. Se você tiver prazer em ingerir uma comida que te nutra e que te traga muita energia, melhor ainda. Fantástico. Mas é sabido que o corpo humano usa muita energia na digestão. Então, se você ingere alimentos pesados, alimentos gordurosos, no meio de um dia de trabalho, fatalmente a sua produtividade no período da tarde vai acabar sendo prejudicada. E a terceira questão. Hoje mesmo eu vi um vídeo falando sobre isso. Um especialista que dizia: a atividade física é fundamental para o ser humano. Então, a terceira dica é justamente pratique uma atividade física e de forma regular. Seja uma caminhada de 20, 30 minutos, seja fazer um exercício em casa mesmo, uma esteira, passear de bicicleta, mas que seja regular. Faça com que o seu coração bata mais rápido. Isso vai te ajudar no fluxo do sangue, na maior oxigenação do seu organismo. Então, o primeiro lado, a primeiro corpo, a primeira atenção que a gente tem que ter é justamente o nosso corpo físico. Né? Afinal de contas, a nossa consciência utiliza este veículo nesse mundo para podermos fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente se propõe. E se a gente não cuidar desse veículo, a gente não vai durar tanto. O segundo lado, o lado intelectual. O que é que você consome diariamente de informação? O que é que você permite que entre dentro da sua cabeça? Você lê bons livros? Você assiste bons programas, bons documentários? Você assiste bons filmes? O que é que você escolhe para poder assistir? Unindo aqui, antes de dormir, o que você assiste? O telejornal? Com aquelas notícias maravilhosas e quase apocalípticas? Cuidar do que a gente insere na mente é muito importante. E principalmente antes da hora de dormir, que é a hora que o nosso cérebro consolida todas as informações. Então, ler um bom livro, assistir um bom documentário, assistir um bom direto, aqueles vídeos, aqueles vários diretos que estão se acumulando nessa época, tem tanta gente fazendo direto, e direto excelente, direto de qualidade. Aproveita o momento, leve boas informações para a sua mente. Isso vai ficar registrado. Isso vai te ajudar em momentos de decisões. E, consequentemente, vai te ajudar na produtividade. O terceiro lado, o lado emocional. O que é que você permite que destrua ou que traga uma má emoção para o seu dia? O que é que você permite que destrua o seu dia? Você tem reagido de que forma aos estímulos que acontecem no seu dia a dia? Quais são os estímulos que você pode criar para você mesmo para gerar emoções positivas? Para te dar emoções que te deixam em alta performance, para te dar emoções que te levem para um nível superior. Se uma boa música te deixa alegre, te deixa feliz, e você canta, e você adora cantar uma determinada música, por que você vai para o seu trabalho, por exemplo, se você faz um trajeto para o seu trabalho com o seu carro, por que você vai ouvindo notícias e não vai ouvindo essa música que te deixa num estado de espírito mais elevado?
Então, procura perceber no seu dia a dia quais são os estímulos que você pode utilizar para poder aumentar ou criar uma emoção positiva muito forte. Porque, olha só, isso que a gente faz de gerar uma emoção positiva forte, de gerar uma energia forte, não é só para nós. O interessante, o bacana disso tudo é que a gente contagia. Quando a gente chega num ambiente, o ambiente está morno e tal, e você dá um excelente dia, muito, muito forte, com muita energia, aquilo já levanta, já todo mundo já olha, já, uau, nossa, que bom, então vamos juntos, vamos motivar, vamos ser também um agente motivador das pessoas, né? Mas para isso nós precisamos estar bem. Nós precisamos escolher quais os estímulos que vão nos influenciar. E se eu sei quais aqueles estímulos que me influenciam bem, então faça uso deles. Né? Uma atividade física, muitas vezes, ajuda muito nisso. Elimine da sua vida aqueles estímulos que te trazem sentimentos negativos. Inclusive pessoas. Evite pessoas que você não consegue contagiar, que elas, muito pelo contrário, que a negatividade delas é que acaba te contagiando. Evite essas pessoas. Essa semana que passou, numa das reuniões com uma cliente, ela me disse: Luiz, não tenho mais Facebook no meu telemóvel. Ou no meu celular, quem está me ouvindo do Brasil. Tirei por quê? Primeiro, a rede social acaba sendo um ladrão de tempo. A hora que você entra na rede social e começa lá com um dedinho no feed de notícias, e vê uma, e só mais uma, e só mais uma, e só mais uma, foi uma hora. Se você não se dá conta, se você não controla o tempo, vai uma hora. E para além disso, o que ela disse, além de roubar o tempo, ainda não traz nada de bom, quer dizer, não me traz informação, traz muita opinião. E, aliás, um detalhe importante, eu acabei esquecendo de falar quando eu falei do nosso lado mental, nosso lado intelectual. Nós precisamos tomar muito cuidado para separar aquilo que é informação que a gente tem acesso daquilo que é opinião. Porque a gente corre o risco de tomar decisões baseadas na opinião de terceiros e que muitas vezes não estão sequer qualificados para poder falar ou dar uma informação correta sobre um determinado assunto. Bom, e o último lado, né, o último corpo nosso, é o nosso lado espiritual. E com relação ao nosso lado espiritual, eu quero falar justamente sobre o propósito. Tá? Qual é o propósito da sua vida? O que você busca no seu dia a dia? Que tipo de pessoa você quer se tornar? Esse caminho que você percorre até se tornar essa pessoa, qual é? Por que você quer isso? Você sente prazer nesse caminho? Essas são algumas questões que te ajudam a definir qual é o seu propósito. E se o seu propósito está alinhado com o propósito da sua empresa ou com a visão da sua empresa, seja você o dono ou não, você vai perceber que você consegue passar por uma série de desafios e resolver as questões e ser muito mais produtivo. Por quê? Porque o propósito por si já é uma emoção positiva muito forte, já te traz. O propósito, eu posso dizer assim, ele é como se fosse uma fábrica de motivação dentro de você. A hora que você descobre o propósito, aquilo ali está te motivando diariamente, a todo instante, a todo momento, não importa a dificuldade. É o porquê da sua vida. E olha que coisa importante, dificilmente quem tem propósito
sofre de depressão. É muito difícil. Alguém que tem um propósito claro e definido e no seu dia a dia segue esse propósito, é muito difícil esse alguém manifestar depressão. Enfim, resumindo, sobre a questão da produtividade, portanto, para além de todas as técnicas, para além de todas as ferramentas que nós podemos adotar e devemos adotar para poder ajudar-nos a olhar e a organizar e a medir e a avaliar todos os nossos resultados diariamente, nós precisamos ter muita atenção conosco, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo mental, com as nossas emoções, com o nosso lado espiritual, porque somos nós é que vamos ter essa motivação para poder fazer o que tem que ser feito, para poder buscar mais resultado, para poder conseguir fazer mais com menos a todo instante. E esse é por hoje o recado que eu gostaria de deixar. Quero aqui deixar aqui uma ótima tarde a Elizabeth, a Cristina. Olá, Daniel também está acompanhando. Cristiane também deu um olá aqui. E se alguém tiver, Cristina, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, a gente ainda pode aqui estender por mais alguns minutinhos. Olá, Felipe, do Brasil também. Grande abraço. Bom, tomara que essas dicas, então, possam ajudar, possam agregar, possam trazer, portanto, mais informação, né? Eu, de minha parte, também já vou fazer aqui a minha caminhada diária, eu vou cuidar aqui do meu corpo, afinal de contas, não adianta que a gente fale somente, não é? A gente também precisa dar o exemplo. Então, se alimentar bem, dormir bem e fazer os exercícios, porque eu tenho um grande propósito, e esse propósito meu está diretamente relacionado justamente a ajudar as empresas. Assim como um dia eu, enquanto empresário, tive a oportunidade de conhecer, passar a ter acesso a tantas informações que me ajudaram a ter resultados, me ajudaram a transformar não só a mim mesmo como a minha empresa, eu escolhi esse propósito para estar realizando e escolhi Portugal para poder realizar esse propósito. Portanto, não basta só dizer, a gente também precisa dar o exemplo. E então, se alguém estiver aqui por Leiria caminhando, vamos nos encontrar, com certeza. Um grande abraço a todos, até a próxima segunda-feira. E já adiantando, na próxima segunda-feira, eu vou falar sobre software. Então, para quem tem aí curiosidade de saber algo mais sobre isso, na próxima segunda-feira esse vai ser o tema, já adiantando. Um grande abraço a todos, uma excelente tarde.